Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite, pessoal. Eu estava aqui explicando para o pessoal o foco hoje da nossa live, né? Que é voltada aí para essa parte de óleo essencial. Você trabalha bastante, entende, né? E que hoje é mais voltado para os tutores, para esse autocuidado dos tutores, né? E se apresenta aqui um pouquinho para a gente, Nélida. Bom, eu tenho a formação em técnico em massoterapia, então estou trabalhando com isso no momento. E até utilizo bastante os óleos essenciais nesse meu trabalho. Mas tenho uma formação prévia, né, em técnica em química e farmacêutica. Então, também por essa minha formação prévia, eu tenho bastante afinidade com o tema dos óleos essenciais. Ai, que bacana. E o óleo essencial, assim, gente, ele é muito legal porque ele abrange muitos setores, né? Na verdade, dá para se trabalhar praticamente em tudo, né? Com os óleos essenciais, né? Isso que é bem Exatamente. interessante. E aí, até no começo, eu estava aqui explicando para o pessoal que também pode ser usado nos animais, mas aí precisa realmente consultar, né? Um, uma pessoa, um profissional que trabalha com aromaterapia voltado para os animais, porque os animais, eles são mais sensíveis, né? Em relação a alguns óleos, então precisa desse cuidado maior, tá bom? Então, só relembrando que hoje o foco é mais o autocuidado com você, tutor. Se você se cuidando, né? Consequentemente, você vai estar cuidando do seu bichinho também, né? Então, né, é um prazer ter você aqui hoje, né? Obrigada pelo E convite, Jaque. eu que agradeço. E aí, começando aqui o nosso tema, a gente sabe que nos dias de hoje, né, o nosso foco, a questão do trabalho, às vezes até um trabalho em excesso, causa muito estresse, né? Então, a gente vive hoje aí numa rotina de estresse e conta um pouquinho pra gente, Nélida. Sim, tô. Oi, é que eu acho que sua internet tá. Você tá me vendo e ouvindo normal? Eu tô normal. Ah, agora Deixa você eu ver. voltou. Ah, voltei? Então tá A bom. sua imagem tinha congelado. E aí conta pra gente, é, iniciando aí, né, esse processo, a diferença, até para o pessoal entender, a diferença entre o óleo essencial e a essência, que muitas pessoas confundem, né? Isso é muito importante, já que assim, como a gente está trazendo o tema de se libertar do estresse através desse autocuidado com óleos essenciais, é uma das formas, né, de a gente se cuidar com os óleos essenciais. É importante, primeira coisa, a gente colocar a diferença entre os óleos essenciais e as essências. Uhum. Porque para muita gente, isso eu tenho notado aqui nos meus atendimentos, para muita gente não há diferença. Então, quando se fala em óleo essencial, sim, eu tenho uma essência em casa, então eu vou usar. Então, isso é muito importante ficar claro. Existe uma diferença muito grande entre óleos essenciais e essências. Então, assim, o óleo essencial, né, isso é a primeira coisa, que é o mais importante, para deixar claro, ele tem efeito terapêutico no organismo. Ele interage com o nosso organismo e ele cria uma ação terapêutica, uma ação benéfica para o nosso organismo, de várias maneiras, tá? Claro que a gente vai focar no estresse, então, ansiedade, agitação mental, dificuldade de dormir, né? A gente vai focar nisso, porque é o mal da sociedade, né? E A gente pode todo mundo falar, em algum momento, a gente né? pode falar que ele age em todos os corpos, né? O corpo Exatamente, físico, mental, energético. exatamente. Então, há uma ação no organismo, ele interage com o organismo, a gente vai falar um pouco mais disso, de que forma que ele interage, mas ele interage. E a essência, ela sim, a gente vai aspirar essa essência, vai dar uma sensação de bem-estar, é gostoso, é um aroma agradável, então é agradável para o olfato, mas não causa uma ação terapêutica, não causa. Então, se Uhum. você quer deixar a sua casa cheirosa, né? As pessoas entram, sentem aquele aroma, ou você mesmo, para você se sentir melhor naquele ambiente, né? Um aroma é,
de limpeza, né? Um aroma de suavidade, de tranquilidade, de natureza, né? Tudo isso, as essências fazem isso, elas fazem esse papel, Uhum. mas é puramente de conforto olfativo, não tem ação terapêutica, não tem. Então, a gente vai ver muito isso também com relação ao custo, né? Óleo essencial, ele vai ser 4, 5 vezes Claro, mais né? caro do que a essência. Você vai falar assim, Sim. eu vou comprar uma essência de lavanda, né? Tá R$ 10 aqui e eu vou, né, cuidar do meu estresse, da minha ansiedade. Não, vai ser gostoso, vai perfumar sua casa, vai ser legal, vai, mas não vai cuidar do seu estresse, não vai causar uma ação biológica, a E essência, ela é tá? mais Então, diluída, né? Você percebe também na diferença, né? Ela é muito mais e diluída além, a essência, é, né? ela tem, às vezes, um componente ou dois componentes sintéticos, né, que imitam, que são similares ao aroma da essência. Né? E, Uhum. então, ela é sintética, a essência é sintética, é produzida artificialmente. O óleo essencial, ele é natural, ele é naturalmente produzido pelas plantas, do jeito que ele é produzido pelas plantas, as empresas, né, de aromas, elas Coletam. capturam, né, capturam esse óleo Uhum. essencial e colocam no frasquinho. Então ele é puro, ele é natural, né? Então não tem nenhum aditivo, não tem nenhum, né, trabalho de produção em cima dessa substância. Ela é só capturada mesmo, né, através de processos e tal, mas ela é naturalmente produzida pelas plantas. Então, é um produto natural. A essência não, um produto artificial. Então, tem Ah, entendi. essa grande diferença aí. E a É, principal, né, que é o que nos interessa, é a ação. Se você quer uma ação terapêutica, você precisa procurar o óleo essencial. Né? Para perfumar a casa, aí sim a essência. essência. Entendi. Isso. Aí você acabou já respondendo o que que é o óleo essencial, né? Aí da onde que vem, né? Isso. Então, E até, eu acho que até trouxe uma. Não. Eu ia até trazer uma folhinha, acabei não pegando. Uma folhinha, né, de uma hortelã que eu tenho aqui, uhum, que é isso mesmo. A gente até pode, inclusive, conseguir esse assim, para efeito didático, é claro, nesse eu já vou entrar. sim, O óleo essencial, se você pegar uma folhinha de hortelã, uma folhinha de lavanda, você já. esfregar o seu dedo, você vai sentir o aroma, é óleo essencial. É aquilo ali, né? Olha que legal. Então, assim, mas aí que vem uma outra questão de que não é qualquer plantinha que a gente pega, que a gente vai pegar o óleo essencial dela, seja em, né, colocar uma infusão, preparar alguma infusão, e a gente vai ter os efeitos. Tem uma questão aí que a gente já vai entrar também de como conseguir esse óleo essencial, que também não é tão simples assim, tá? Uhum. Mas só para entender, que é sim produzido lá pela glândula, uma glândula microscópica lá, das plantas. Então, esse óleo essencial ele pode vir das folhas, das flores da planta, do fruto, inclusive, né, frutos, laranja, limão, que tem aquela camada, às vezes a gente pega, a gente sente uma Fica camada mais meio que pegajosa, assim, né? Que ela meio chega até pegajosa, mais. meio Uhum. oleosa, é o óleo essencial. E também é muito utilizado. Então, de caules, até de tronco de árvore também se consegue extrair. Então, de várias partes das plantas, cada óleo, cada planta vai produzir um óleo essencial em alguma parte dela, e aí as pessoas conseguiram capturar esses óleos e usar como uma ferramenta terapêutica, né? Ah, Então, que legal. Então, isso são os óleos essenciais, são compostos, né? Outra coisa também, são compostos produzidos por plantas, naturalmente elas produzem. Para que elas produzem, né? Elas produzem muitas vezes para a sua própria proteção. Então, proteção contra pragas, contra agentes infecciosos, que elas vai se proteger. Então, daí a gente já vai entendendo, né? Como que esses óleos essenciais podem agir no nosso organismo? uhum. Se a planta ela produz para a proteção dela, né, contra agentes infecciosos, né, contra pragas, contra mudanças drásticas de Ela vai ter essa mesma temperatura, ação. então muito provavelmente, né, a gente já pode inferir que
vai causar, isso já vou dando spoiler aqui, vários óleos essenciais. Uma das ações deles é contra agentes infecciosos. Então, são antissépticos, a maioria deles também são antissépticos. Tem várias outras funções. Então, o mesmo óleo essencial, Jaque, ele pode ter várias ações no organismo. Isso é muito interessante, né? Então, assim, a gente está falando do estresse, né? Que tem alguns óleos que a gente pode contar com essa ajuda de contra o estresse, mas esse mesmo óleo ele pode ter ação em várias outras terapêuticas no organismo. Isso também por quê? Porque, como eu te falei, um óleo essencial ele tem vários componentes. Então, é um composto de várias substâncias. Então, algumas substâncias são antissépticas, ali naquele mesmo óleo. Outras agem no sistema nervoso central. Outras são boas para a pele, né, para a regeneração de pele. Então, isso que é bem bacana. A gente às vezes usa um óleo essencial, a gente tem vários efeitos benéficos, não é um só. Né? Então, isso também é explicado por conta dessas várias substâncias que são presentes no óleo. Então, um óleo ele pode conter de 20 a 300 substâncias no mesmo óleo essencial, coisa que a essência não tem. A essência vai ter uma substância aromática que vai dar o aroma parecido. As outras substâncias que muitas vezes agem com sinergia entre elas para dar aquele efeito terapêutico, a essência não vai ter isso. Né? Então, isso é bem interessante de se entender também, né? Uma das coisas, gente, que é até legal de se falar, né? Isso até tanto na veterinária, quando a gente vai tratar os animais com óleo essencial, quanto pessoas, exatamente por ter essas várias funções, né? Um óleo essencial ele ter várias funções, às vezes a gente precisa, por exemplo, para acalmar, né? Calmante, por exemplo. E aí o terapeuta ele acaba dando vários óleos para a pessoa poder escolher o que mais agrada, né? O olfato dela, porque olha, eu tenho esses 3 aqui disponíveis que vão fazer a mesma coisa, né? Isso. Então, aí a pessoa ela percebe, né, no organismo dela o que fica mais confortável, né? O que ela gosta mais, ali no animal também, né? Então, isso é bem, bem legal de se falar, né? Você dá para o cliente escolher. É importante falar isso, né? Porque assim, qual que é o óleo bom para fazer uma questão de ansiedade? Esse. Então eu vou usar. Só que ele não é um medicamento que a gente toma e vai agir lá. Ele passa por essa percepção sensorial nossa. Mesmo se aplicado via pele, a gente também vai falar das formas de administração. Mesmo se aplicado via pele, você vai sentir o cheiro, você vai sentir o aroma. Né? Então, ou em forma de olfato, ou via tópica, você vai sentir aquele aroma e precisa te agradar. Né? Então, assim, é um outro detalhe, né? Da escolha do óleo essencial é você gostar daquele aroma, porque é super comum pessoas se irritarem com aromas, não gostar por algum motivo, gostar mais de um do que de outro. Então, isso é legal também porque a gente vai ter várias opções de aromas para determinadas ações terapêuticas. Então, não precisa ficar, né, preso a um óleo só, porque provavelmente a gente vai ter outros óleos fazendo aquela mesma função. Então, precisa experimentar, sentir aquilo que mais te agrada, e aí você escolhe o seu óleo para uso. Né? Então, isso é importante também. Legal. E Nelly, daí agora a gente falando dessa questão, que a gente estava falando, né? A essência, ela, se vocês perceberem, né? Depois eu vou até mostrar aqui um frasquinho para vocês, como é que é um frasquinho de um óleo essencial. Que ele vem escrito nesse rótulo, né? Para vocês entenderem. Então, além dele vir escrito, essa consistência é bem diferente, porque o óleo, ele realmente é um óleo, né? Essa consistência oleosa. E a essência, vocês vão perceber que é uma consistência mais líquida, né? Isso. Então, vocês podem usar os dois, né? Mas o óleo essencial, você consegue ainda deixar um cheiro gostoso na casa e ainda ter todo esse processo terapêutico, que muitas vezes é o que a gente quer, né? Além do cheirinho, a gente quer que ele haja de alguma forma. Só que
Nélida, conta para mim aqui, o óleo essencial, exatamente por ele ser, né, oleoso, quando a gente dá, né, para o paciente cheirar, aí ok, não precisa da diluição, mas quando você vai fazer tópico, né, quando você vai fazer de outros formatos, é preciso diluição, né? Isso. Então, tem três formas de você administrar, de você fazer o uso do óleo essencial, que via olfato, né, via inalação, uso tópico ou a ingestão, tá? Eu falo ingestão porque muita gente sabe disso, então eu não vou deixar de citar que existe a ingestão do óleo essencial. Bom, a forma inalatória é a forma mais simples, mais segura. Então, assim, você pode inalar ele puro, né? Que é super seguro, né? Então, mesmo uma pessoa que tem pouco conhecimento com óleos essenciais pode fazer o uso dessa via inalatória dos óleos essenciais. Uhum. É claro, conhecendo minimamente, né? Esse óleo essencial é bom para isso, esse não, esse, né, tem algumas restrições, mas dá para usar de forma segura. E tem a via tópica, que é via pele, então via massagem, por exemplo, né, que é a forma que eu uso bastante. E aí sim, essa precisa de diluição, já que você não pode usar um óleo essencial puro na pele. Em raríssimos casos, existem casos sim que dá para usar de forma pura, mas assim, Uhum. é exceção mesmo. São poucos óleos em situações específicas e uma quantidade bem diminuta. Então, assim, para a maioria das pessoas que não tem muito conhecimento com óleo essencial e quer fazer a aplicação via tópica, seguir a regra que é da diluição mesmo. Então, normalmente, né, a diluição é de 8 a 10 gotas do óleo essencial Uhum. para 15 ml de óleo vegetal. Uhum. Aí eu entro com outro detalhe, tá? Eu falei óleo vegetal. Então, o veículo mais indicado para você diluir um óleo essencial. É o óleo vegetal. Óleo vegetal puro. Então, assim, aquilo que a gente sempre vai ter em casa, que a maioria das pessoas tem, que é um óleo de coco, óleo vegetal de coco, Uhum. até o azeite de oliva, você pode usar para diluir, e que eles serão veículos que vão carrear esse óleo essencial para dentro da sua pele, porque eles são naturais também, não vão apresentar barreira na pele, eles são absorvidos, né? Mas, né, para quem não quer colocar o produto assim de ingestão, né, que é o óleo de coco ou o azeite de oliva, pode também buscar opções no mercado normalmente, que é o óleo vegetal de amêndoas, semente de uva, gergelim, tem várias opções de óleos vegetais, né, que são mais até adequados para você diluir esse óleo essencial. Então, essa diluição vai dar mais ou menos uns 2% de óleo essencial, então para você ver como ele é concentrado, como ele é forte, né? A diluição nessa concentração de 2%, 5%. Então, não mais do que isso, ou em alguns casos, sim, mas aí é uma exceção, né? Via de regra, essa diluição aí, o óleo essencial no óleo vegetal. E aí você pode me perguntar, e o creme? Creme neutro, creme hidratante, a gente pode usar? Sim, porém com ressalvas. O creme neutro pode ser utilizado, mas desde que ele não tenha, na sua formulação, os derivados de petróleo, Uhum. né, que é parafina, né, vaselina, esses, né, se você vê esses cremes mais comuns, né, que você encontra em mercado, via de regra, eles vão ter lá na formulação a vaselina ou a parafina. Né? E o que acontece com essas substâncias? Elas são muito baratas para a indústria cosmética, então muitos produtos utilizam esses componentes na formulação. E eles vão criar barreira na pele, eles criam uma barreira, eles ocluem poros, e aí o óleo essencial, que é o que você quer fazer efeito terapêutico, ele não entra. Ele fica lá na superfície da pele. Você Entendi. vai sentir inalar, sentir o cheiro, beleza. Mas ele Mas não, ele não vai ter não aquela vai. ação, né?
ele não vai entrar de penetração, né? de penetração, que vai fazer um efeito sistêmico, né? Quando você usa via tópica, você possibilita uma ação sistêmica daquela substância, daquele óleo essencial. E se você utilizar num creme neutro que tenha esses derivados de petróleo, você não vai estar absorvendo o produto. Então, e além de assim, né? Óleo, cremes, né? Eles têm muitos produtos químicos, né? Você vê, é uma lista gigante. Então, assim, a gente está na terapia natural aqui, né? A gente fala de terapia natural. Então, quanto menos, né, produtos você está colocando ali, que podem, sei lá, interferir, agir ali, melhor. Então, eu recomendo utilizar a diluição no óleo vegetal, em óleo vegetal, puro. Aí tá tranquilo. Qualquer um desses, qualquer óleo vegetal pode ser utilizado. Ele é bem bacana, mas ele é mais é um processo de diluição, gente, um pouquinho mais complexo, né? Então, porque assim, ele pode, como o óleo essencial ele é muito forte, né? Ele é concentrado, ele pode causar irritação na pele puro. E às vezes Exatamente. a pessoa que for sensível, até mesmo diluindo, né? Pode ser que tenha. Então, Perfeito. ainda o mais seguro, né? Seria, eu até depois eu vou mostrar para vocês aqui, tem difusor pessoal, né? Que vocês podem usar, né? Que para mulheres é até mais fácil. Mas tem em forma de colar, né? Em forma de pulseira, anel, que ele vem com uma esponjinha e você pode colocar o óleo essencial direto lá. Ou o próprio Isso. difusor, né? Perfeito. Que aí o difusor depois a gente vai falar um pouquinho, mas aí ele fica difundindo no ambiente, deixa seu ambiente bonito também, né? E você consegue colocar e fica mais seguro. Então, assim, Perfeito. para de repente A mais pessoas segura. que vão iniciar, né, Nérida, que vão iniciar nesse processo do óleo essencial e quer iniciar com algo, mas assim, falar, né, é melhor eu ainda não mexer na questão tópica, então seria legal vocês iniciarem aí pela parte inalatória e deixar com Isso. a Nérida na massagem, né? Isso. Essa parte de colocar o óleo essencial na massagem, né? Perfeito. Então, como você falou, a via inalatória é a via mais segura mesmo, mais simples, né? Você pode fazer a aspiração direta, né? Pegar o olhinho aqui, ó. Tem até um olhinho aqui. Pegar o olhinho aqui e sentir ele, aspiração direta, né? Só isso, né? E é seguro, né? Ah, mas eu tô correndo muito risco. Muito pouco, né? É bem seguro essa forma. Você pode também utilizar via aromatizadores de ambiente, difusores, como a Jaque comentou, esses elétricos, né? Esses elétricos que você coloca na tomada, ele sai o vaporzinho d'água e tal. Ou aqueles de palitos, né? Você pode utilizar. E também, né, uma outra forma também quase que direta é de você colocar uma gotinha, por exemplo, no travesseiro do óleo e você ir dormir, né? Principalmente para esses óleos que a gente está comentando aqui da live, que são para controle de estresse, né? Que vão induzir ao sono, que vão, né, causar um relaxamento mental. Então, esses óleos são muito indicados para você colocar no seu travesseiro, né, na hora que você for dormir. Alguns deles são fotossensíveis e podem manchar, né, o seu travesseiro ali, a sua roupa de cama. Então, você pode colocar num algodãozinho, né? Fazer uma certa proteção ali com uma gazezinha, alguma coisa, e colocar do seu lado ali para você ir aspirando antes de dormir. É uma outra forma de usar também, super simples. Esse pode ser usado até o lavanda, né? Para esse caso. Perfeito. Eu vou comentar de alguns óleos, né, que são para esse efeito terapêutico de controle do estresse. E eu vou falar isso mesmo, que o lavanda é o mais indicado mesmo, né? O lavanda, ele pode ser usado dessa forma, aspirando diretamente, né? Aspirando diretamente, isso aqui é lavanda, ó. Ou colocando, né, numa gotinha, né, num algodãozinho ali e dormir ali do lado dele, né, próximo para você sentir. Você pode, aí, é claro, aí você tem que fazer essa diluição que a gente comentou, você pode passar nas mãos, no pulso, e dormir, né, perto, mas aí com a diluição, né, não puro, porque aí é uso tópico. Então,
pode ser utilizado dessas formas, né? E no difusor elétrico, é legal comentar que se você deixa num ambiente, é importante você não deixar numa corrente de ar que pode ser formado ali naquele ambiente. Então, né, se você tem uma porta e uma janela, né, você pode formar uma corrente de ar ali, e aí não é um local ideal para você colocar, é nessa passagem dessa corrente. E legal você colocar em diagonal, porque senão aquela corrente de ar vai, né, levar o aroma embora, né, muito rapidamente. Então, essa é uma outra dica também, se você for usar o difusor elétrico. Eu vou até, deixa eu ver aqui se dá para mostrar. Eu vou mostrar o meu que eu tenho aqui. E aí, gente, é claro, né, que tem vários modelos, ó, vou mostrar para vocês o meu. Esse daqui, a maior parte deles hoje é legal, porque aqui é onde ele sai, tá vendo aqui? Uhum, Né? Aí você até uhum, controla aqui o fluxo dessa, né, uhum, dessa fumacinha aqui. Esse daqui meu, ele é de 500 ml, né? E aí você consegue, na verdade, aí vocês compram, né, de acordo com a necessidade, porque aí se vem mais água, aí você não precisa ficar trocando tanto, ele dura um pouquinho mais, né? E eles uhum, vêm também com um controlezinho, né, para trocar as cores, que é bem legal, né? Que aí você já acaba trabalhando também a cromoterapia, uhum. né? Perfeito. Então, conforme você vai colocando ali o óleo que você precisa, você também consegue colocar a cor de acordo com aquilo que você precisa, tá? Então, outra coisa que é importante também, né, Lida, falar para eles, é a questão desse difusor, essa diferença dos difusores serem ultrassônicos, né? Que tem essa diferença até quando vocês forem utilizar para animais, principalmente, esses ultrassônicos, eles quebram, né, em partículas bem pequenas. Então, isso faz com que aquela inalação ela seja até mais eficaz e mais saudável, tá? Então, quando vocês forem procurar, de repente, sempre procura esse ultrassônico. Depois, o Peterson falou, é excelente esse difusor. Ele é muito legal. Eu comprei pelo Diffuser Brasil, que é assim, além de ser um preço bem bacana, né? Porque às vezes você vai em alguns lugares, o difusor ele acaba ficando um pouco acima do preço, né? Você vai em alguns lugares é bem caro, Sim, mas lá é eles bem caro. conseguem um precinho bem legal e são difusores que você pode também colocar no ambiente decorativo, né? Ele fica como uma decoração também no ambiente. Então, Não, assim, bem bacana. é um combo de benefício, né? Isso, é muito bacana mesmo, é muito É bacana. um, é um combo de benefício. E aí tem vários, né? Eu até tô com o meu aqui, ó. Esse daqui é o meu difusor pessoal, né? Uhum. E aí ele tem um compartimento que você abre e ele vem várias esponjinhas. E aí nessas esponjinhas vocês podem colocar direto o óleo essencial, né? Que você precisa naquele dia. Então, assim, é bem bacana. Tem uma gama de opções, né? Esse colar, né, já que é interessante falar de que a gente precisa usar com uma certa cautela. Uhum. Cautela não, no sentido de a gente ter Com um cuidado, né? procedimento. Uhum. Isso. O ideal é você usar esse colar por 15 minutos. Uhum. 15 minutos. Uhum. Depois, tira, Tirar. deixa ele um pouco longe, deixa ele um pouco de lado, dá umas 2 horas de intervalo, né? Vamos supor que é um dia que está bem estressante e tal. Você volta e usa mais 15 minutos. Uhum. Por quê? Porque essas substâncias olfativas, elas criam uma certa. É, Uma resistência. uma resistência, é outra palavra que eu queria usar, mas enfim. Elas não, depois de um certo tempo, elas não agem mais no nosso sistema nervoso central como estava agindo antes, porque o cérebro acostuma, vamos dizer assim, né, Fica com essas escasso, substâncias né? aromáticas. Faz uma escassez ali Isso, da ele função, acostuma e né? não faz mais a ação, a ação que ele estava sendo proposto a fazer. Então é Uhum. interessante a gente fazer essa pausa, né? Usar 15 minutos, pausa 2 horas e usa mais 15 minutos. Porque senão depois não vai mais dar efeito. Não tem problema continuar usando? Não, não tem. Mas o Sim, efeito que você espera dele, não, você não vai conseguir mais, né? entendi. Porque já tá acostumado.
E o mesmo vale para esse uso no travesseiro, como a gente comentou, aspiração direta. Né? Você usa ali 15 minutos no travesseiro, ou fica um tempo fazendo essa aspiração direta, dá uma pausa, e aí pode usar, né, um pouco mais depois ou não, né? Ou só aqueles 15 minutos para você adormecer, por exemplo. E aí, uma outra dica, tanto para o colar, como para aspiração direta, como para o difusor, como para o travesseiro, né? Você precisa usar 2 semanas no máximo. Então, assim, você usou o colar 15 minutos, 15 minutos um dia, no outro dia você usa de novo, no outro dia você usa de... Beleza. 2 semanas. Deu 2 semanas, você precisa fazer uma pausa de 1 semana, mesmo que você usou só os 15 minutos, mesmo que você não ultrapassou esse tempo. Faz uma pausa de 1 semana e aí volta a usar mais 2 semanas daquele óleo essencial. Ou você usa 2 semanas, aí na semana que você precisa pausar, você troca o óleo essencial, né? Então, por exemplo, você estava usando a lavanda dessas 2 semanas, ou no travesseiro, ou no colar, ou no difusor, tudo bem. Pausa, usa o capim-limão. Começa a usar o capim-limão. 2 semanas ou 1 semana, né? E aí pode voltar depois para o lavanda, que aí você continua tendo os efeitos do óleo. Então isso é importante também, né? Não usar direto, porque depois não vai mais ter efeito. Uhum. Então isso é uma dica São dicas importante. são dicas importantes. Até porque, além do, como eu falei, né, do cheiro gostoso, a gente quer que ele haja, né, que ele dê essa Então, função terapêutica, a né? ação Então, para isso terapêutica. Ele precisa do uso correto, né? ele é um produto muito rico, né? Ele é um produto muito concentrado da planta. Então, assim, tem algumas plantas que você precisa de, sei lá, 10 quilos da planta, né? 40 quilos da planta para você produzir 1 quilo de óleo essencial. Então, você usa só o concentrado, só né, a pureza daquela planta. Então, ela é muito concentrada. Então, né, então, por conta disso, ela tem uma ação real no organismo, né? Então, a gente precisa, né, ter isso em mente também. Não, bem interessante. Como eu falei para você, isso faz toda a diferença, né? A Pá, gente usar corretamente, porque às vezes pode dar aquela sensação. Eu também trabalho com floral de bafo, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam, mas não resolveu, né? Ah, porque não exatamente. deu certo. Ah, eu não acredito nisso porque eu tomei e não resolveu. Mas assim, Isso. precisa seguir, né? Precisa seguir as dosagens, precisa seguir, que nem no caso, né, do óleo essencial, essas pausas, né? Tudo isso para que ocorra tudo dentro do que a gente espera, né? Então, e assim, é o que eu falo, conhecimento é tudo, né? Você não conhecer direito alguma coisa, você não sabe os problemas que podem dar ou até as funções que ele pode agir em você. Então, assim, é preciso conhecer como usar, né? Sim, Então, sim. uma outra coisa importante, né? Óleo essencial de lavanda. Né? Então, aí, de repente, a pessoa pega lá a sua plantinha de lavanda que tem no jardim e tenta, né, aspirar ela, alguma coisa assim. É uma coisa que eu vou dizer. A lavanda, por exemplo, tem mais de 20 tipos de lavanda. Uhum. É só um tipo que faz o efeito terapêutico. Isso precisa ser dito. Né? O Sim. hortelã-pimenta tem 30 espécies de hortelã, não hortelã-pimenta. O hortelã Uhum. tem 30 espécies de hortelã. Só uma espécie faz a ação terapêutica que é conhecida, né? Que é o do hortelã-pimenta. Então, não é a plantinha que você tem lá no seu jardim. Ah, pega lá na feira e Sim, tenta fazer. Não é. Então, como que a gente sabe disso, né? Então, assim, eu vou pegar aqui o lavanda. Ó, o lavanda, não sei se dá para ver, ele tem um nome aqui botânico dele. Não sei se dá para ver, já que não, né? tá meio embaçadinho. Mas Deixa eu assim, ver se no meu. aqui, é, Aqui, deixa eu ver se no meu dá pra mostrar pra eles. Que o meu, deixa eu ver. É que eu acho que fica muito. Acho tá que vai embaçando, ficar. né? Ele fica bem aqui embaixo, o tipo, Isso. né? Que é Ele tem o nome lavândula. O botânico meu dele. aqui é lavândula angustifolium.
angustifolia. Não sei se Isso, é esse aí. angustifolia. Esse lavanda, essa espécie de lavanda, ela possui a ação terapêutica que a gente conhece, que é de relaxamento mental, regenerador de pele, é um relaxante muscular, né? E esse lavanda, não qualquer um. Então, inclusive, a lavanda que é produzida no Brasil, ela tem um teor alto de cânfora, Uhum. né? Então, ela não vai conseguir fazer ação de relaxamento mental por conta da cânfora. Então, é uma lavanda que a gente não consegue usar de forma terapêutica. Então, lavandim, né, que é uma outra espécie, ela também não tem os componentes da lavândula angustifolia, que é a que você tem, que vai causar o relaxamento mental. Então, é preciso tomar cuidado com isso, com esse É. detalhe. Que lavanda O que faz? detalhe que Então, faz toda a diferença. É. né, então é o tipo específico da planta, né, a espécie botânica ali, que vai fazer aquele efeito, como você vai usar, tem que dar pausas, né, não pode usar direto, Sim. né, tem pessoas que não vão gostar do aroma, então não dá para usar, não tem tudo isso para ela fazer Aham. essa ação, né. Não, E bacana. uma outra forma de uso, né, que eu vou comentar aqui, é a forma de ingestão. Ah, é, você tinha comentado que Existe. essa deve ser mais delicada, Não, né? essa eu não aconselho, já vou dizendo assim mesmo, não aconselho. A pessoa precisa ter muito conhecimento técnico, muito conhecimento da ação, né, farmacocinética daquele óleo essencial no organismo, do quanto que aquele óleo pode irritar a mucosa gástrica para fazer a ingestão desse óleo. Então, eu não sei como tá, mas teve um tempo atrás, teve até uma questão com a Anvisa de um fabricante que vendia e os representantes sugeriam fazer a ingestão, né, dos óleos essenciais e até estava rolando um processo aí com a Anvisa, porque ele é liberado na Anvisa para uso em cosmético. Então, Uhum. no Brasil, óleo essencial, ele é liberado para uso em cosmético. A Anvisa tem essa liberação óleo essencial. Então, ele não é liberado para uso de ingestão, né, por exemplo. Então, eu não sei como ficou, tá, essa questão, mas eu já digo que precisa ter muito conhecimento para fazer esse uso de ingestão. Né? Então, assim, tem alguns óleos essenciais que lá fora utilizam, mas em via cápsulas. Então, coloca o óleo essencial diluído num óleo vegetal dentro de uma cápsula e se ingere. Isso vai abrir numa certa porção do intestino, que não vai causar irritação lá em toda a mucosa gástrica e tudo mais. Então, tem todo um cuidado para a ingestão desses óleos. Então, essa coisa de, coloca numa colherzinha junto com um pouco de mel, É perigoso, cuidado. é. Precisa saber bem o que está fazendo, precisa ter um conhecimento muito aprofundado dos óleos essenciais, né? Uhum. Para fazer esse tipo de ingestão. Então, das três formas de administração, que é a inalatória, via tópica e a ingestão, a inalatória é a mais É a mais segura, segura, é a é a mais mais fácil, fácil, mais né? tranquila, tá? Então, Não, bacana. aqui é a mais indicada mesmo aqui, né, para quem está começando a entender, a entrar no mundo dos óleos essenciais. Aqui o que eu sugiro para vocês, né, que a gente até comentou um pouquinho antes aqui, de repente, né, se a pessoa ela quer um tratamento também, né, assim, porque a gente une, né, todas essas ferramentas que a gente tem, geralmente não é uma coisa só, né? Então a gente trabalha com os óleos essenciais e todo o resto, né? Então, de repente associar com os florais, né? Tem vários tipos de florais, né? Eu trabalho com bar, mas tem vários tipos de florais. E aí esse você consegue diluir na água, super tranquilo, os animais também podem tomar, né? Então, é muito mais seguro do que, assim, correr risco de uma coisa que a gente sabe que é super perigosa. Se é super perigoso, né, já tópico, né, que pode causar uma Isso, irritação, às vezes uma pessoa que é mais sensível, imagina você ingerindo isso, né? E sempre exatamente. lembrar que os animais, eles são mais sensíveis ainda. Então, pior ainda fazer neles.
tá bom? Ainda mais, Exatamente. por exemplo, o gato, né, que eles têm é, essa questão, né, que eles têm a autolimpeza, eles se lambem, então, pelo amor de Deus, tá? Nunca nem tente, tá bom? Sim. E né, aproveitando, pegando o gancho que você já começou a falar um pouquinho, né, dos óleos essenciais e para que serve, fala um pouquinho das combinações, agora entrando mais assim, para o pessoal entender um pouquinho, né, quais as funções, né, desse óleo essencial aí para cada parte do corpo, seja energético, seja o mental, seja o físico. Vai falando um pouquinho para gente. Antes de eu falar sobre as funções, eu gosto muito de uma frase, né, que eu vi de uma autora de um livro sobre aromaterapia, que ela fala, deixa eu ver aqui a frase, se eu pego a frase dela. Ela fala assim: aromaterapia adequada não pretende curar ninguém, lida com os sintomas, né? Então, é a doutora Joy Boyles, que ela fala isso no livro dela, A Química dos Óleos de Aromaterapia, né? Porque exatamente isso. Então, ela é uma forma da gente se cuidar. Uhum. Vai dar certo para todo mundo? Não, não vai dar certo para todo mundo. Para algumas pessoas, né, inclusive seguindo todas essas orientações que a gente colocou aqui, pode não dar certo. Então, ela Uhum. não visa curar, ela visa ser uma aliada, né, com as outras, com as demais terapias que você se propõe a fazer, a receber, né, a se tratar. Então, eu vou falar aqui de algumas funções que é de neurossupressora, né, uma função de relaxamento mental, que é o principal tema aqui da live. Ela tem uma função de anti-inflamatório, regenerador celular, cicatrizante, é isso fazendo um conglomerado de vários óleos, né? Alguns tratam dor de cabeça, né? Antissépticos, então, vários têm essa ação antisséptica, né? Então, Até é, repelente, né, para casos de animais, né? repelente, repelente, né? Repelente contra insetos. O que mais aqui? Relaxante muscular, flebotônicos, né? Tem óleos que ajudam nos sintomas da TPM. Então, Uhum. são várias funções, né? Muitas Mas, coisas, né? mas a gente precisa ter em mente isso. Ele não quer curar ninguém. A aromaterapia séria não quer curar ninguém. Sim. É só um aliado mesmo. É só mais uma ferramenta que a gente pode utilizar aqui para os nossos cuidados, né? Então, eu costumo também pensar assim, para problemas complexos, né? Relaxamento muscular, muito bom também, realmente. Então, eu costumo pensar assim, para problemas complexos, né, a gente não pode esperar uma solução simples, né? Geralmente, a gente vai precisar aliar várias terapias, vários cuidados, algumas Uhum. mudanças, talvez, de hábitos, enfim, né? Isso Sim, só, sim, com só falando de uma certeza. forma bem geral. Então, a aromaterapia, né, o uso dos óleos essenciais como função terapêutica é mais uma, né, é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar e esperar que dê tudo certo ali. Isso eu falo bem tranquilamente, porque, inclusive, para medicamentos é assim também. Então, né, nossa, mas essa lavanda você falou lá que é para relaxamento mental, eu não consegui relaxar. Até medicamento, né? Ele não é 100%. Vacinas, né? A gente Sim. conviveu muito com esse tema. Não é 100%. Então, medicamentos ou vacinas, eles são aprovados, né, pela Anvisa, pelos órgãos, né, reguladores, se eles fizerem bem para metade ou mais da população que foi submetida àquele Uhum. tratamento. Deu certo para metade ou mais? Então você está liberado para uso no mercado. Então, aquele remédio que você comprou na farmácia, por exemplo, ele minimamente ele serve para 50% das pessoas, para outros 50% ele não vai servir. Então, isso é preciso que a Inclusive, gente. inclusive Né, a gente dessa área, né, terapeuta, a gente trata o indivíduo, né? A gente vai tratar o indivíduo, né? Então, assim, pode ser que por conta disso tem algumas diferenças, para uns resolve uma coisa, para outros não, porque a gente vai tratar o indivíduo, né? perfeito. Então,
Então, exatamente, corre esse risco de o que deu certo para um não deu para outro, né? O que relaxa um não vai ser o mesmo óleo essencial que vai conseguir, ou às vezes não vai ser nem através do óleo essencial, vai ser uma outra coisa que vai resolver aquela questão, né? Isso, perfeito. Então, isso é a primeira coisa para a gente ter em mente, né? Antes da gente falar das ações terapêuticas. Então, ele pode, ele é poderoso, ele é super concentrado, ele é uma substância, um composto, né? Substância não, um composto riquíssimo e ele ajuda muita gente, né? Então, já vi muitos resultados com o uso dele, inclusive, né? Eu estou falando aqui de medicamento, que é uma área que eu fico entrando muito nessa área, até por conta da minha formação. Alguns óleos essenciais já foram, né, capturados aí pela indústria farmacêutica, né? E eles são hoje componentes de vários medicamentos. Então, por exemplo, o lavanda, né? Que a gente está falando aqui, que é a primeira sugestão como terapêutica para a ansiedade é o óleo de lavanda, né? E a indústria farmacêutica já entendeu isso também. E hoje tem um medicamento que chama Silexan, algo assim. Não é vendido no Brasil, infelizmente. É só vendido na Europa, né? Mas é um medicamento lá aprovado pelos órgãos europeus para ansiedade. É um ansiolítico. Uhum. Qual é o princípio ativo do medicamento? É a lavanda, o óleo essencial de lavanda. Uhum. Só que ele é feito em ingestão, como eu falei, cápsula. Né? Não é o óleo essencial puro que a pessoa vai lá tomar e tal. É uma cápsula que a pessoa ingere e ela consegue ser feito ansiolítico. Então, é um dos medicamentos. Tem um outro medicamento que sim é vendido no Brasil, que é o Mentalive, que é o óleo essencial de hortelã-pimenta para síndrome do intestino irritável. Esse é vendido no Brasil. Então, isso para dizer que, sim, comprovadamente, eles têm efeito, sim. Tanto que a indústria farmacêutica já entendeu isso e já pegou alguns aí para virar medicamento, né? Mas a gente precisa entender isso, tá? Esses daí que a indústria farmacêutica usou como medicamento, né? Eles sim foram passados por testes clínicos e tudo mais, todo aquele processo do medicamento foi aprovado e eles são usados via cápsula, tá? Nenhum deles é ingestão direta. Então, eles são medicamentos. A gente aqui vai trabalhar deles, falar deles aqui como, né, uso olfativo, né, via olfato. Então, isso é importante também. Então, eles têm esse efeito aí de relaxamento mental, são neurossupressores, vários óleos têm esse efeito de relaxamento mental, que aí vai ajudar no estresse, na ansiedade, né, na insônia, né? Então, é um efeito terapêutico muito bom dos óleos essenciais. Então, ele vai ter esse efeito físico, né, ou biológico, óleo essencial, seja via inalação, seja tópica, né, ele vai ter esse efeito físico, porque esse efeito de relaxamento mental, gente, não é esse efeito de, um cheirinho gostoso que me relaxa. Não, ele causa, sim, uma neurossupressão lá no sistema nervoso central. O óleo essencial de lavanda, né, usado em cápsula, né, que eu comentei, ele tem um efeito parecido com um benzodiazepínico, que é usado como ansiolítico mesmo. Então, efeito similar. Então, de neurossupressão, né, de relaxamento mental mesmo, né, no sentido de sistema nervoso central. Então, esse é um dos efeitos do óleo. Ainda falando do próprio lavanda, regenerador celular. Então, pessoas que têm, né, cortes na pele ou queimaduras, o óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda também ajuda nisso. Então, é um ótimo óleo, excelente óleo para a gente ter em casa, assim, para quem não tem muita coisa, não comprou nada. É o óleo de lavanda, porque ele vai trabalhar a ansiedade, ele é bom para a pele, é bom a gente ter em casa para essas questões de pele, né? E ele é um relaxante muscular.
né? Aí é mais no sentido uso tópico, né? A gente está falando mais do uso tópico porque a gente não quer entrar muito no detalhe, mas minimamente no olfato ele vai fazer esse efeito biológico de neurossupressão, né? Que mais de efeitos dos olhos aqui a gente pode falar? Aí é aquilo, né? A gente está falando de neurossupressão, que aí tem vários olhos que cuidam disso. Outros efeitos, aí é com uso tópico, né, Jaque? Então vai ser de uso tópico. Então, Sim. relaxante muscular, regenerador celular, repelente, flebotônico, para cólicas menstruais, lipolítico. Tem alguns óleos que fazem efeito lipolítico de favorecer a queima de gordura mesmo, né? Então, são óleos que reagem ali com a gordura, né, da pele. Então, só que aí uso tópico, né? Então, é Gente, é bom um vocês terem pelo degrau. menos o conhecimento, não só, né? Porque assim, a gente já deixou bem claro que para esse autocuidado é melhor mesmo, né, sendo por via inalatória. Mas até para vocês terem o conhecimento, que nem a Nélida, ela é maravilhosa, né? Então, assim, eu já fiz massagem por conta de dor, né? E aí ela sempre coloca aí os óleos essenciais que ela acha necessário ali para aquele momento. E ela faz também a parte, principalmente para as mulheres que querem reduzir, né, as medidas do corpo, e ela coloca também esses óleos essenciais para essas massagens. Então é legal vocês terem esse conhecimento para de repente até procurar profissionais que façam, né? Porque isso acaba ajudando ainda mais o processo. Se massagem já é boa, imagina com óleo essencial, né? É Então, isso. esse que é o processo, até para eles conhecerem que existe, porque eu mesmo, eu já não sabia, né, que tinha o óleo essencial para redução, né, de medida que ela quebra a gordura. Isso. Então, isso que é bem legal, né, a gente trabalhar e pelo menos saber que existe, né, é bem bacana porque a Nélida, ela faz essas massagens, né, as massagens sedutoras e linfática, e é assim, ainda assim ela é relaxante, não é para a mulher que já fez esse tipo de massagem, sabe a dor que é, né? Você Uhum. fazer esse tipo de massagem. E ela tem É uma isso. outra técnica. Então, não necessariamente a gente precisa passar por toda aquela dor, né? De massagem modeladora e tudo mais. Porque ela tem essas outras técnicas e juntamente com o óleo essencial. Então, por É isso que é isso. bacana, né? As pessoas pelo menos terem aí esse conhecimento, né, Lida? É isso. É isso. Então, assim, é saber que existe um caminho, né? Isso é que é Uhum. legal, né? Eu acho que Isso. talvez essa seja a principal ideia que a gente quer colocar aqui nessa live, né? Para quem não conhece, para quem não tem muito conhecimento sobre isso. Que existe um efeito terapêutico, né? Dentro daquilo que a gente conversou, sendo a espécie correta da planta, não é qualquer Opa. planta, né? Uhum. Marcas conhecidas, consagradas, a gente não falou disso, mas, né? Não Isso que eu ia comprar qualquer perguntar. É. marca, né? Marcas assim consagradas, né? Não sei se a gente fala aqui de algumas marcas, não sei, né? Eu acho Mas que você marcas pode falar, pelo menos assim, para o pessoal saber isso, porque a pessoa as pensa, o que marcas, eu porque isso compro, faz né? diferença, né? Então, fala Eu das marcas total, e mais ou menos o valor para o pessoal ter uma noção. Eu acho que é tá. bacana, sim. Então, vamos focar aí um pouco na lavanda, né, para a gente usar como uma referência aí. Então, assim, marcas conhecidas que eu utilizo, que são marcas que eu sei que são que fazem análise lá de cromatografia dos componentes dos óleos, é tudo bem controlado, o cultivo deles é controlado, temperatura, solo, né? Não é qualquer solo que eles vão plantar né, aquela espécie, então tem tudo, todo esse controle, que é a fitoterápica, o WNF, a baissâmia, né? Terraflor, né? O que mais que a gente tem aqui? Aromalife. Então, essas marcas eu confio, eu tenho, eu uso, e eu sei que elas têm, inclusive, certificado de cromatografia dos componentes daquele óleo que ela produziu. Então, são marcas legais. Aonde que eu compro? Na internet mesmo, né? Então,
não, né, não tem uma loja específica, várias lojas vendem, então o importante não é a loja que você compre, sim a marca do óleo essencial. Né? O óleo essencial de lavanda, ele está na faixa dos R$ 60. R$ 60, 10 ml. Né? Essa é a faixa de preço. Ah, mas eu achei um por R$ 10. Difícil, muito É mais fácil ter difícil, essência, né? muito difícil ser um óleo essencial. E se for um óleo essencial, vai ser um óleo essencial que talvez a gente não saiba a procedência. Não sabe onde que ele foi cultivado, se é a lavanda francesa mesmo, se é aquela espécie ali, né, da lavândula angustifolia, né? Então, tem todos esses detalhes. Então, então é isso sobre, sobre os cuidados com a lavanda. O que a gente estava falando mesmo, já que agora me dá. Não, você já falou aqui dessa parte das combinações, né, das funções. Uma coisa que a gente não falou, da diluição no difusor, gente, isso vai depender da quantidade de ml que for do seu difusor, né? E também depende se é essência ou se é óleo essencial, isso faz diferença. Isso, Que nem no isso. caso do meu aqui, que ele vem bastante água, que é 500 ml, geralmente eu coloco umas 10 gotas, mais ou menos, de óleo essencial, né? É, Mas é aí isso. você pode ir colocando, ligando ele, sentindo como é que fica no ambiente, né? Se fica muito fraco, se fica muito forte, ou perguntar mesmo, né, para a empresa do difusor ou do óleo essencial, né? O quanto de gotas que vocês podem colocar, porque tudo vai depender da quantidade de água, né? Isso. No difusor, né, você pode colocar de 10 a 15 gotas, né? Um difusor ali com nessa capacidade um pouco menor também, porque tem a questão do ambiente também, né, Jaque? Um ambiente pequeno, Isso, o tamanho você vai estar, e uhum. né, aspirando melhor as moléculas ali que estão presentes no ar. Um ambiente muito grande vai dispersar mais essas moléculas, né, olfativas. Então também tem isso. Né? Para os casos, né, que você precisa muito daquela ação terapêutica, você está em crise de estresse, está em crise de ansiedade, eu sugiro até, nesses casos, fazer aspiração direta. Ou ali com aquele óleo concentrado do lado do travesseiro. Porque o difusor, você vai estar com uma concentração diluída naquele ambiente. Então, vai vir pouco ali no seu sentido olfativo, né? É diferente se você estiver aspirando diretamente. Então, para um efeito terapêutico mais desejado, mais necessário ali, numa crise de ansiedade, por exemplo, precisa ser uma aspiração mais próxima, tá? Então, isso eu acho interessante de colocar, para não ficar tão disperso no ambiente. Mas, como manutenção, vamos dizer assim, os difusores ou difusor elétrico, aromatizadores, são bem bacanas também. Você Da falou quanto a essa questão da lavanda, que ele é relaxante. Eu acho que é assim, né? Claro, gente, são muitos óleos essenciais, não dá para a gente comentar todos com vocês. Mas eu acho que seria interessante você. Qual que seria um que você indicaria que ele é mais revigorante, né? Porque aí a lavanda, de repente, seria para usar mais de noite, para você tranquilizar. E de repente um óleo essencial assim para ter uma concentração, para a pessoa ficar um pouco mais ativa durante o dia, qual que você recomenda? Sim, legal isso. Então, aí seria o oposto dele, que é para dar disposição, dar ânimo, dar foco, que seria o alecrim. Alecrim é legal para isso. Eucalipto, né? O hortelã-pimenta, então é bem famoso o hortelã-pimenta. Então, esses que são mais, que tem uma quantidade de cânfora ali grande, aumenta, todos esses vão criar esse vai revigorar ali, vai criar essa sensação de revigoramento, né? Vamos dizer assim. Ah, Então, legal. De não são foco, óleos, né? De então dar assim, aquele. foco, atenção e um vigor maior ali, né? Então, esses não são óleos, por exemplo, então, muita gente usa hortelã-pimenta, ele é muito famoso, né? Então, entenda, não é para usar para dormir, né? É uma restrição dele, não usar o hortelã-pimenta para dormir.
né? Usar ele durante o dia, quando você está trabalhando, quando você está fazendo as coisas, aí Tá sim, né? ativo, né? O olfato, na ativa. Agora, para descansar, na hora de dormir ou na crise de ansiedade, aí sim o lavanda. Então, é legal fazer essa, inclusive essa, né? Esse intercalamento aí, durante o dia que você precisa de atenção, né? Não vai usar o lavanda, né? Não vai usar lavanda, a não ser que você tá. Nossa, estou muito estressado, preciso dar uma pausa, preciso parar, sim. Mas, no geral, se você está nativa ali, esses óleos são bem legais de utilizar. Então, alecrim, eucalipto ou hortelã-pimenta. São óleos Bem bacana. famosos, que todo mundo conhece mais ou menos, pelo menos o nome, que são bem legais para essa questão. Além do que, né, já que a gente não está entrando muito na questão do tópico, mas a partir do momento que você tem eles e que você vai ter mais informações, eles são para outras funções, né? Então, o alecrim, ele ajuda em circulação sanguínea. Então, pessoa Uhum. que tem, né, problema venoso, né, problema de varizes, ou inchaço nas pernas, né? O alecrim é ótimo para isso, uso tópico, né? Então, assim, só estou comentando que para as pessoas perceberem que é bacana o investimento, que não é só um olhinho que você Muito. vai aspirar, vai trazer um fogo. Ele pode ter vários usos. Ele é um analgésico, o alecrim. Ele é um analgésico. Olha, Se um local de dor, né? Eu associo, para falar um pouquinho das associações aqui nas minhas massagens, então eu associo ele, por exemplo, com a erva baleeira, que é um óleo que ninguém conhece, uhum. ninguém nunca ouviu falar, erva baleeira. Ninguém É. conhece, todo mundo que veio aqui, ninguém falar, não conhece, senhor. Ele é usado pela indústria farmacêutica, um creme famoso vendido aí em farmácia, que é o Axeflan, que o princípio ativo do Axeflan é o erva baleeira. Ele está como o nome científico, é Cordia verbenácea, né, lá no Axeflan. Ele é um poderoso anti-inflamatório, poderoso, poderosíssimo anti-inflamatório, natural, né? Analgésico e anti-inflamatório. Então, por exemplo, eu associo o erva baleeira com o alecrim e, por exemplo, com a lavanda. Uhum. Então, eu vou ter uso tópico, relaxante muscular, que é o lavanda, eu vou ter anti-inflamatório e analgésico, que é a erva baleeira, e eu vou ter o, o alecrim, que é um analgésico também. Então, vai ficar muito potente esse tratamento, né, de tópico ali, de tratamento ali manual. Mas é claro, isso é mais, né, para uso profissional mesmo, para quem começa a ter mais conhecimento a respeito. Mas é só para dar Essa parte inalatória que a gente estava comentando, principalmente para as pessoas que têm problema respiratório, né? Rinite, tem alguns óleos essenciais super legal para isso. E aí é legal que, assim, você começa a pesquisar, você acha isso na internet, né? Você acha na internet, pelo menos assim, porque para inalar não tem tanto problema. Mas é sempre isso, importante que, gente, se vocês forem comprar o difusor, avaliar se seu animal, né? Se você tiver bichinho de estimação que fica ali, que vai ficar naquele ambiente, pesquisar se esse animal ele pode, né, também inalar esse óleo essencial, tá? Isso é importante isso. vocês saberem. Por exemplo, animal filhote não pode, né, usar óleo essencial nenhum, só após os 10 meses. Então, e saber se aquela, né, se óleo essencial ele pode também. Se não, não. Se você põe ali no seu difusorzinho, faz todo esse processo que a Nelly ensinou, mas não coloca no mesmo ambiente do seu animal. Então, pesquisa antes, tem algumas, que nem a menta, menta pirita, né, que chama? Isso, Menta, meio de perita, isso. ela já é uma que gatos não podem usar, né? Tá. E ela é boa para rinite, né? Assim, para essa parte de quadro Sim, respiratório, né? sim, para congestão nasal, sim. Isso, então aí a gente tem que acabar pesquisando mesmo, né? Porque são muitos óleos. E aí acaba Sim. pesquisando e sabendo se esses animais podem ou não inalarem também. Isso. Tem vários óleos que, inclusive, as crianças têm restrições. Então, provavelmente, para os animais também existe uma restrição, né? Então, por exemplo, o alecrim é um. O alecrim é um que você tem restrição de uso noturno, em crianças e em hipertensos. Pessoas que têm hipertensão não Ah, podem então. usar o alecrim.
que ele sobe um pouco a pressão arterial. Então, é isso, tem restrições, né? Não é usar de qualquer forma, então tem alguns cuidados. E mais uma vez, por isso que o lavanda é um que a gente indica muito, porque qual é a restrição da lavanda? Praticamente nenhuma. Até bebê pode, até você pode colocar ele diluído com óleo vegetal acho que é glabela, não lembro. Aqui no meio da sobrancelha de um bebê, para acalmar ele, para ele dormir, né? Então, é, ele é muito seguro, a lavanda. Né? Sendo via olfativa ou via tópica, ela é bem segura a lavanda, inclusive para bebês. Então, provavelmente, para animais, né? Com algumas restrições, né? Já como você comentou, se orientando a respeito, mas ele vai causar também esse relaxamento mental, que né, nos humanos é, tão. A gente nota que ele faz mesmo, inclusive, comprovadamente, é um relaxante mental, né, a lavanda. Então, a lavanda é bem segura. Né? Agora, vários outros óleos, alguma restriçãozinha sempre vai ter. Ah, sim, com certeza. Tem que pesquisar. E na dúvida, existe terapeutas que fazem consulta, né? Só com essa Sim, parte para a prescrição aromaterapia. correta do óleo essencial. Então, se vocês querem um tratamento mais específico, assim, né? Dá para procurar um terapeuta na área que entende bastante de aroma, que ele vai passar para você certinho, ele vai perguntar, né? O que você tem, ele vai saber as contraindicações. Aqui hoje, o nosso foco é só passar para vocês entenderem um pouquinho, porque eu acho que agora já deu, né, Nélida, para entender pelo menos o Uhum. básico aí O do básico, óleo é isso. essencial, da onde ele vem, e entender principalmente essa diferença que a gente falou da essência e do óleo essencial, que é bem diferente, né, e as pessoas acham que é a mesma Preciso. coisa. Sim, Então, o nosso foco aqui hoje foi ser mais objetivo assim, né, e não ficar tanto na técnica, mas para vocês poderem entender. isso. Nelly, então eu vou pedir para você, para a gente poder fechar a live, para Uhum. você falar um pouquinho do seu trabalho, né? O que você faz lá, para o pessoal entender. Eu falei aqui um pouquinho das Tá. massagens. é, Depois o pessoal tem aqui também o seu Instagram, se ficou com alguma dúvida ou se interessarem aí nos serviços da Nelly, é só procurar ela. Mas fala rapidinho para a gente aqui os seus protocolos, as suas massagens para o pessoal Tá. conhecer, porque eu super aprovo, né? Eu já provei. Ah, obrigada, Jaque. Então, eu trabalho com massagens, né, em 4 segmentos, né? No segmento de relaxamento, né, massagem relaxante, massagens estéticas, que é diminuição de inchaço, diminuição de medidas. No segmento desportivo, então, para pessoas que querem melhorar rendimento ali esportivo. E na função terapêutica, né? Tratar dor, incômodos, né? Musculares e outros incômodos também. E eu associo, acho que é por isso que a Jaque até me chamou para essa live, eu associo muito a aromaterapia com as massagens. Então, não vai ter uma massagem minha que eu não vou usar óleo essencial. É bem assim mesmo. Então, como a Jaque falou, para estética, eu tenho meus olhinhos lá que eu uso, que eles são termoativos, lipolíticos, né? Cravo, limão siciliano, grapefruit, que eu uso para me ajudar nessa questão estética. Tem os óleos que eu uso para dor, alecrim, erva baleeira, né? Lavanda. Uso de relaxamento, né? Então, só uma massagem relaxante, aqueles olhinhos básicos lá, capim-limão, lavanda, né? Que faz esse relaxamento, mesmo que seja só no olfato, né? Mesmo que eu Sim. não use no corpo, que tem massagens que eu faço, são massagens orientais, que eu não uso cremes e óleos, é uma massagem a seco, né? Que a gente fala, mas mesmo nessas daí, eu utilizo via olfato, que né, a pessoa entra aqui, independente do que ela tá querendo, eu vou trabalhar relaxamento. Eu vou trabalhar relaxamento mental, relaxamento físico, mesmo numa estética. Então, os óleos essenciais são meus super aliados aqui. E então é isso, eu trabalho né, com massagem nesses 4 segmentos aí. E convido a todos, se quiser conhecer aqui meu trabalho, né,
precisando de alguma coisa aí, de alguma dessas 4 categorias, né? É muito Então, gostoso, gente. É, ela fica em Santo André, tá? No espaço físico. O atendimento dela é só para mulheres, né, Lida? É isso. focado só nas mulheres. Mas assim, eu super recomendo vocês conhecerem, né? Vocês vão gostar bastante porque é uma outra visão, né? Que nem eu falei, até nessa questão dessas massagens, né, redutoras, você não sofre, pelo contrário, né? Se lá já acabou, Isso. né? Então é um outro formato, né? Que a gente tem essa visão que precisa sofrer, passar dor, né? Para ficar bonito, É não é isso. bem assim. Então eu acho que vale a pena assim vocês conhecerem, tá bom? Eu Muito espero que todos obrigada, tenham. Jaque, pela Eu oportunidade, que pela agradeço, confiança. eu que agradeço de você ter aceitado o convite. Eu espero que todos tenham gostado, né? E qualquer dúvida, eu, a Nélida, estamos à Sim, disposição de vocês, tá bom? sim. E Pode aí entrar em contato, qualquer dúvida, estamos aí. tem o Instagram da Nélida, tá? Na apresentação da live, caso vocês queiram acompanhar o trabalho dela, tá bom? E no meu link, vocês podem também acompanhar um trabalho que eu escrevi lá de outras terapias holísticas voltadas aí para a família, né? Que eu trabalho com a família multiespécie, então os humanos e os bichinhos, tá bom? E aí lá tem outras terapias para explicar para vocês. Nélida, muito obrigada, viu? Ótima semana para você. Obrigada a você, Jaque. Tudo de Um bom beijo, aí. até mais. Um Tá bom, beijo. beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até. Sou imensamente grata por ser um canal facilitando a consciência de animais humanos através dos animais não humanos. Com muito amor e carinho, eu sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária, holística e sistêmica e terapeuta da família multiespécie.